Olá a todos, sou Ricardo Senes e é um prazer estar com vocês aqui hoje nessa Maratona Fest, patrocinado pelas Casas André Luiz. E meu tema aqui hoje, para conversar rapidamente, nesses 5 minutos que a gente tem alocado para isso, é discutir um pouco como temas internacionais que são esperados para os próximos 2 anos vão afetar o Brasil, né? E aí, para isso, eu destacaria 3 atores principais internacionais: os Estados Unidos, a China e o Bloco Europeu, e como a agenda de cada um deles, né, o comportamento de cada um deles vai, de alguma maneira, afetar o Brasil nos próximos anos. Bom, o primeiro ponto, eu acho que é relevante, é tratar os Estados Unidos, e principalmente essa mudança da administração Trump para a administração Biden. O Trump, né, tentou patrocinar nos Estados Unidos o que uma tradição, né, uma das tradições da linha de política externa americana, que é o isolacionismo. O Trump recupera essa tradição e o Biden, de alguma maneira, vai sair dela, vai se afastar dela e se aproximar mais do que foram as últimas décadas da linha de política externa americana. Isso vai ter algumas consequências. Ele vai reforçar os acordos internacionais, os fóruns internacionais e, em particular, em 2 campos principais. No campo do comércio e da economia, investimentos e etc., e no campo ambiental. No campo ambiental, ele até nomeou uma pessoa bastante importante, bastante influente, o John Kerry, né, uma figura, uma liderança super experimentada americana, para tocar a agenda ambiental americana nesse novo ciclo, e isso vai afetar o Brasil, né? Eles já deram sinais de que não estão muito confortáveis com a forma pela qual o Brasil tem tratado o tema ambiental domesticamente e internacionalmente. Então esse vai ser um primeiro tema de acomodação importante. O segundo diz respeito à economia, né? Basicamente os acordos comerciais, os acordos de investimento, os acordos de tecnologia, que, apesar da proximidade da família Trump com a família Bolsonaro nos últimos 2 anos, acabaram não produzindo nenhum resultado muito significativo. Em outubro agora desse ano, poucos meses atrás, se firmou um novo acordo comercial de facilitação de comércio, que é importante, não foi nenhum salto significativo, mas esse tema vai permanecer na mesa. E eu diria que, além das questões bilaterais, a questão de apoiar mais fortemente a entrada do Brasil na OCDE me parece que é estratégico nesse relacionamento, e o Brasil, se souber lidar bem com esse relacionamento, tem muito a se beneficiar. E o terceiro tema é a questão da tecnologia 5G, né? Essa nova fase da interconectividade internacional, da internet, e que os Estados Unidos está liderando aí uma iniciativa que chama Clean Network. Essa iniciativa basicamente busca convencer os países a não permitir a presença de empresas chinesas na estruturação dessas redes, com o argumento de falta de confiança na proteção de dados e etc. Esse vai ser talvez o terceiro tema muito sensível na relação bilateral. Não dá para esperar o Brasil, né, e nem faria sentido esperar que o Brasil daria uma guinada, né, desse uma guinada do ponto de vista das suas políticas, porque mudou o governo americano, mas certamente são temas bastante sensíveis. No outro lado dessa equação tem a China, né? A China é um país que cresce, né? Cresceu economicamente, depois cresceu politicamente, agora cresce geopoliticamente e espalha influência no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. E na questão internacional com a China, talvez 2 questões sejam fundamentais. A primeira é o outro lado, como eu comentei, dessa dinâmica da negociação em cima do 5G, né? Se o Brasil for muito para o lado americano, vai ter, obviamente, consequências negativas para o lado chinês. Se o Brasil for muito para o lado chinês, possivelmente pode ter alguma consequência na relação com os Estados Unidos. Então, tem um desafio fundamental aí, que é tentar um equilíbrio, né? Jogar nesse campo, buscando um equilíbrio na decisão que o país vai adotar. E o segundo tema com a China, como não poderia deixar de ser, é comercial, né? A China vê no Brasil não um parceiro estratégico, mas vê como um parceiro importante, né? Principalmente como fornecedor de alimento, commodities, minerais e etc. O Brasil tem na China o seu grande mercado exportador para equilibrar a balança brasileira, balança de pagamentos e etc. Então, de novo, esses 2 temas vão ter que ser de alguma maneira equilibrados. Vai depender do governo Bolsonaro e das suas lideranças aí principais manejarem esse tipo de situação, que sempre é muito complexa. E o terceiro ator fundamental são os europeus, né? Os europeus deixaram claro que tem pelo menos 2 temas em cima da mesa, e os 2 temas com consequências econômicas importantes. Um é a questão ambiental. Diferente dos Estados Unidos, eles têm na questão ambiental um elemento que trava acordo comercial, que trava acordo tecnológico, e já deixaram claro aí a sua insatisfação, por exemplo, nessa forma pela qual o Brasil está lidando com o tema, e congelaram, por exemplo, a ratificação
do acordo do Mercosul-União Europeia, né? E vão fazer isso com outras coisas, resistência ao CDE, etc. E a segunda linha com os europeus é a questão que tem a ver com direitos humanos, democracia, diversidade, etc., que também tem adotado uma postura muito crítica com relação ao Brasil. Dessa forma, pelo menos em relação a agendas que são prioritárias para os principais atores internacionais, o Brasil, de alguma maneira, vai ter que saber responder de maneira um pouco mais satisfatória, sob pena de ter, de alguma maneira, um afastamento, tanto do ponto de vista político como econômico, desses países e, portanto, um afastamento desse jogo internacional mais relevante. Né? Dessa maneira, vamos dizer, a gente tem um resumo muito breve de impactos que a gente pode esperar nos próximos anos sobre o Brasil, de agendas que são de caráter internacional. O Brasil não está isolado do mundo, né? A gente faz parte desse jogo, não somos o ator dominante, né? Nós somos atores ainda importantes, porém menos relevantes do que essas grandes potências, e cabe a gente saber, de alguma maneira, lidar com essa situação de assimetria de poder. É isso aí. Muito obrigado de novo pelo convite, um abraço a todos.